Já vimos um pouco da história da região, como se forma, vimos um pouco da cultura, agora nós vamos começar, então, a observar um pouco os elementos musicais, certo? As características da música, né? As características da música. Antes de, antes de começar, as características da música, tem mais um aspecto sobre a história que eu queria comentar, que ele vai ajudar bastante a entender essa música, tá? Então, quando a gente pensa em termos de tecnologia, termos assim, tecnologia, eletrodomésticos, ou mesmo em termos de conforto da casa, a gente vai pensar que a cultura caipira está um pouco atrás da cultura da cidade da época, né? Vocês concordam comigo? Enquanto nas cidades já estava se desenvolvendo luz elétrica, as pessoas com geladeira, com freezer, com televisão, com micro-ondas, lá no mundo rural, no mundo caipira, a coisa ainda era um pouco diferente. Fogão a lenha, lampião fogareiro, querosene, etc. Então, nesse aspecto da tecnologia, dá para perceber assim que a tecnologia no meio urbano naquela época se desenvolveu mais. Agora, em termos de cultura, em termos de, como é que eu vou dizer assim, de riqueza cultural, por exemplo, não cultura, agora saindo um pouco da coisa da cultura popular, mas pensando assim, cultura como estudo mesmo. Por exemplo, teatros, cursos, e pensando na música mais erudita, assim, como a música de orquestra, onde vocês acham que tinha mais naquela época? No Brasil caipira ou no Brasil urbano, lá no meio, nas cidades, nas grandes cidades? Onde vocês acham que estava concentrada essa música mais erudita, as orquestras, os violinos, os maestros? Onde vocês imaginam que eles se instalaram primeiro? Lá no meio caipira ou lá no meio urbano, bem longe do meio caipira? Urbana. No meio urbano, Sophie? Alguém concorda com a Sophie? Alguém acha que foi no meio urbano? Eu também acho que foi no meio urbano. Eu também É. acho. Hum, então, sinto dizer que isso foi uma pegadinha. Que eu sabia que vocês iam dizer no meio urbano, mas na verdade é o contrário, foi no meio caipira e agora eu vou explicar por quê. Quando se descobre ouro, lembra que nós falamos que naquela região do sertão caipira envolve o estado de Minas Gerais também, estado de Goiás, e nessa região foi encontrada grandes quantidades de ouro, metais preciosos. Então, esses metais, a descoberta desses metais, atraíram muita gente de outros lugares, em especial europeus, né, mais de Portugal, né, da coroa, ligados à coroa portuguesa. Então, quem que Portugal mandava até então para o Brasil? Quem eram os portugueses que vinham para o Brasil? Eram os aventureiros, aqueles que iam para se desbravar na floresta, aquele pessoal mais assim da aventura. Não vinha famílias inteiras ou pessoas ricas, assim, não vinham para o Brasil naquela época. Então, somente quando começa a descoberta do ouro, aí começa a vir outras pessoas que antes não tinham muito interesse no Brasil, mas como descobriram o ouro, começaram a ter. Então, por exemplo, começam a vir os nobres, até o próprio imperador, logo mais, algumas décadas depois, ele se muda para o Brasil também. Então, quando essa nobreza começa a vir, esse pessoal, os nobres, né, os príncipes e todo aquele pessoal, os amigos do príncipe, eles começam a trazer o quê? Junto com eles vem um estilo de vida, né? E junto com aquele estilo de vida inclui a música. Inclui, então, o que eu falava para vocês, as orquestras, os maestros. Então, esse pessoal todo começa a chegar e ele vai se instalar onde? Nas cidades ricas que estavam se formando, né? Ouro Preto, toda aquela região de Minas Gerais começa a se tornar uma região rica. Então, é lá onde, primeiramente, vão se formar grandes culturas. Então, aquele cara que achou ouro, por exemplo, o fazendeiro lá que descobre um monte de ouro.
Daí mandava construir uma igreja, né? Então, lá em Ouro Preto, aquela região até hoje tem aquelas igrejas enormes lá, todas construídas com ouro. Só que daí tu constrói uma igreja, o que que precisa para uma boa igreja? Ah, precisa um bom órgão, né? Um piano, um instrumento legal. A igreja precisa, né? Uma igreja chique dessas, toda feita com ouro, tem que ter um pianão daqueles. Aí compra o piano. Tá, e agora? Tem esse pianão aí. Quem vai tocar? Então precisa de músicos. Então, nesse momento, começam a chegar muitos músicos e vão se instalar nessa região do Brasil caipira, nessa região do sertão. Então, foi um momento onde se desenvolve muito a música e muitos instrumentos, como violinos, pianos, começam a ser trazidos para o Brasil nessa época. Não tinha tanto, né? Tinha mais os instrumentos indígenas e os instrumentos africanos. Os portugueses que estavam aqui, eles não estavam muito assim em fazer música, criar uma orquestra, eles estavam por explorar as florestas. Começa esse movimento da música europeia e do estudo de música, começa a entrar no Brasil muito nessa descoberta do ouro e muito na região caipira. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque isso explica um pouco como é que o caipira, uma população tão simples, desenvolve uma música tão profunda, tão elaborada, né? Uma música até difícil. Não combina muito se a gente pensa, vai comparar com a tecnologia. Pô, a tecnologia é simples, né? A gente acha que tudo então vai ser simples. Mas não, a música não. A música é. E isso vem desse momento. Então acaba o período do ouro, as pessoas começam a abandonar aquela região, né? Muitos europeus começam a voltar, outras pessoas vão para o Rio de Janeiro, que passa a ser a nova capital do Império, e aquela região, como nós vimos, fica um pouco abandonada, né? Fica um pouco, eu não digo abandonada, ficam pessoas lá, mas ela fica meio esquecida do ponto de vista da economia. E só que esses músicos, toda essa cultura musical da época, essas orquestras, esses maestros, todos os corais que passaram por lá, que foram criados nessa época, eles continuaram. Então é como aquela sementinha musical que foi plantada no período do ouro, ela ficou. Então hoje em dia lá nessa região caipira é muito comum ver músicos excelentes, excelentes cantores, tem uma cultura musical muito forte. A região de Minas e a música caipira ficou com a herança de toda essa musicalidade, todo esse período, né? Envolve muita coisa, muito conhecimento musical que circulou pela região na época, ficou de herança na música caipira. Então, a gente vê coisas muito legais que ficou dessa música, que ficaram de heranças nessa música, tá? Uma delas a gente vai começar a estudar hoje, que é o canto a duas vozes. Canto às duas vozes. Sabe o que significa canto às duas vozes? Não. Vou explicar. Que duas pessoas cantam. Duas pessoas cantam, exatamente isso. Aí, quando duas pessoas estão cantando, só que no caso da música caipira, esse canto acontece cada pessoa cantando uma coisa diferente da outra. E isso fica um complemento, forma um complemento. Então, isso está muito, muito presente na música caipira. Tá? Está muito presente na música caipira e agora a gente vai começar a estudar um pouco disso. E tem a ver com aquela divisão de vozes que a gente já trabalhava anteriormente, de sopranos e contraltos. Então nós vamos dividir e ver como que funciona isso, tá? Então, existe geralmente na música, assim, só para explicar na música em geral, existe uma coisa que nós chamamos de melodia. Melodia é uma sequência de notas musicais que formam um desenho.
Então, só para a gente entender bem como é que isso acontece. Então, existe na música o que a gente chama de melodia. Quando a gente fala uma melodia, o que é uma melodia? Uma sequência de notas musicais que formam um desenho melódico. Faltou a palavra melódico ali, mas forma um desenho melódico. Como assim? Se eu pego e pego a flauta, vou fazer uma sequência de notas aqui. Vou tocar sol, si, lá, ré, sol. Tá? Sol, si, lá, ré, sol. Então, eu fiz uma sequência de notas, toquei essas quatro, sol, si, lá, ré, sol, 4 notas e o sol repetindo. Ele formou tipo um desenho, né? Então, esse desenho é o que a gente chama de melodia. Tá? Melodia, então, um desenho melódico, né? Dá para entender o que seria esse desenho melódico? A nota, ó, começa mais grave. Esse movimento que faz grave, agudo, médio, agudinho, grave. Isso é um desenho melódico, é o desenho que a melodia forma, tá? Então, na melodia, as notas são tocadas em sequência. Né? Ou seja, uma de cada vez. Então, quando nós cantamos com a nossa voz, estamos fazendo uma melodia, né? Porque a gente faz uma nota de cada vez, ó. Não há, ó gente, ó não. Por isso que a nossa voz, a nossa canção é considerada uma melodia, certo? Melodia, uma nota de cada vez, notas em sequência. Boa questão para cair numa prova, tá? Uma nota de cada vez, tá bom? Então, melodia, uma sequência de notas musicais que formam um desenho melódico. Na melodia, as notas são tocadas em sequência, uma nota de cada vez. Ok? Além disso, na música, só que a música não é só a melodia, tem algo mais. Por exemplo, uma música só de flauta. É uma melodia, legal. Mas para eu complementar ela, o que eu coloco? Um acompanhamento. E esse acompanhamento é chamado de harmonia. Harmonia é uma sequência de acordes. Sabe o que é um acorde? Já vou explicar. Uma sequência de acordes que acompanha a melodia. Sequência de acordes que acompanham a melodia. Na harmonia, as notas são tocadas em grupos, que chamamos. Então, existe a melodia, né? Existe a harmonia. Harmonia são sequências de acordes que acompanham a melodia. Então, a minha melodia é para, sol, lá, sol, ré, não, sol, lá, sol, dó, sol, lá, sol, si, sol, lá, sol, si, sol, lá, si, dó. Essa é a minha sequência de notas, né? Formou um desenho melódico. Eu posso acompanhar isso com acordes, ó. Sol, lá, sol, dó, sol, lá, sol, si, sol, lá, sol, ti, sol, lá, si, lá, ti, 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 pari, pa, pa, pari, pa, dira, pari, dirará. Tá? Então entrou
Agora, outra coisa que é diferente, que são os acordes. Quem já toca um pouquinho de violão ou piano já deve saber isso. Então, qual que é a diferença de uma nota musical e um acorde? A nota é uma só, um som só. Fala, Sophie, pode falar. O acorde é um conjunto de notas. O acorde é um conjunto de notas. Por exemplo, eu vou tocar 3 notas junto, aqui, ó. Estou apertando essa, essa, e vou tocar várias cordinhas juntos, ó. Tá? Então eu fiz um acorde de Ré. Esse acorde vai servir para acompanhar a melodia. Então, quando a gente está falando em fazer música, em geral, a música é o casamento básico dessas duas coisas, uma melodia e uma harmonia. A pessoa que toca piano, ela faz as duas coisas. Geralmente ela faz a harmonia com a mão esquerda, né? Fica fazendo os acordes com a mão esquerda e a melodia com a mão direita. Então, plim, piririri, piririri, parará, tiririri, dá. Geralmente na música popular tem violão fazendo harmonia e a voz fazendo a melodia, né? Então é muito importante identificar isso, né, sem querer transformar a coisa muito teórica, mas é o básico para vocês entenderem quando a gente está falando de elementos da música, né? Então, deu para entender o que é harmonia? Deu para entender melodia? Mais ou menos, tá? Acho que deu pra entender assim decentemente, professor. É, sim. Então vamos lá. Então esse é o básico. Quando a gente fala de uma música simples, de um formato básico, o mínimo que vai ter é isso. Uma melodia e um acompanhamento de harmonia, né? O que pode ter além disso? Então existe uma coisa muito legal, chama contraponto. Seria uma segunda melodia que complementa a melodia principal. Então, pode existir, não é uma coisa obrigatória, tá? Mas aqueles músicos que gostam do algo mais, assim, né? Se quiser sair um pouco do básico, por exemplo, sabe aquela comida de domingo? Tem a comida do dia a dia ali, o almocinho que a gente faz normal, né? Mas tem aquela comida de domingo. Ah, hoje eu estou inspirado, vou fazer um prato especial, sei lá. Daí cada um pensa o que mais gosta. Se a pessoa quiser dar uma elaborada um pouco mais, caprichar um pouco mais na música, ela vai criar o quê? Se ela vai criar um contraponto. O basicão ali, o arroz com feijão do dia a dia é melodia e harmonia, né? A gente já conversou. A cereja do bolo é o contraponto, que a gente chama na música de contraponto. O que é um contraponto? Uma segunda melodia, então também é uma melodia, né, uma sequência de notas, que complementa a melodia principal. Então é uma outra melodia que vem para enfeitar, assim, dar um toque, sabe? Então, imagina um desenho, uma imagem. A pessoa faz o desenho lá, a casinha, a montanha e a árvore. Esse é o desenho principal, né? Só que depois ela faz de fundo, assim, faz um céu, um passarinho, um sol. Então, tudo que a criatividade e o bom gosto ali permitir, ela vai poder ir acrescentando nesse desenho. Então, na música funciona mais ou menos assim. Tem a melodia principal e pode existir, não é obrigatório, mas pode ter um contraponto, uma segunda melodia que complementa a melodia principal. Então, ela acrescenta, né? Complemento é isso, é um algo mais, um enfeite. E isso é o que eu diria para vocês. Apesar da música caipira poder ter como
quando a gente fala de cultura caipira, a gente fala de uma coisa simples, né? Em termos de música, não é por aí que funciona, porque eles usavam e abusavam dessa coisa de enfeitar mais, de trazer uma melodia a mais. Então, tinha lá o básico, né, a melodia principal, tinha a harmonia, só que além disso, vai criando muitas outras coisas. Então, muitas outras maneiras de cantar. Então, é muito comum outras vozes fazendo contraponto, ou então outros instrumentos. E isso exige, assim, não é fácil. Cantar uma música, uma melodia principal já não é tão simples, né? Imagina tu cantar uma coisa diferente ainda, outras notas ali, exige bastante estudo e é bonito, é de se admirar, assim como na cultura da música caipira, isso acontece de forma natural, uma coisa que é relativamente difícil de fazer. Precisa estudar bastante música para poder fazer um contraponto bem feito, assim, dominar contraponto, não é uma coisa simples. Só que na música caipira isso acontece de uma forma bem presente e muito, muito natural. Tá? Então, agora vamos ver na prática como isso funciona. Então, vamos pegar aquela música que a gente estava ouvindo, né, o Luar, que a gente estava trabalhando, o Luar do Sertão. Ó, aqui seria a harmonia, ó. Então, harmonia. Ó, para quem entende um pouco de acorde aí. Não come o fio, Gustavo. Vou tomar um choque. Não há. O cara mastigando o fone de ouvido. Já que você viu? Não há. Ó, harmonia. Vamos começar pela harmonia. Dó maior. Ré menor. Sol 7. Sol maior. Dó. Então, basicamente, a harmonia é essa. Dó, 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 dó. Ré menor. Sol, dó. Tá? Lembrando, harmonia, sequência de acordes, né? Então, os acordes vão ser esses. A melodia, qual vai ser? A melodia é a melodia da voz, né? Não há gente, ó não, luar como esse do sertão. Não há gente, ó não, luar como esse do sertão. Então, tá pronto o nosso arroz com feijão, né? Já temos a harmonia, já temos a melodia. Para quem quer só o basiquinho ali, tá ótimo. Só que, como nós vimos, os caipiras são exigentes na sua música. Então, eles não gostam só de uma melodia, uma harmonia, eles acham muito simples. Então, geralmente, eles gostam de um contraponto. O que pode ser esse contraponto? Então, aparece muito essa coisa da voz, da segunda voz, que se chama, né? Então, como é que isso vai funcionar? Ó, a melodia principal tá fazendo isso aqui, ó. Não há, ó. Sol, dó, ré, mi, ré. Sol, sol, dó, ré, mi, ré, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi. Então, essas são as notas da melodia principal, né? Ó. Sol, sol, dó, ré, mi, ré, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, ré, dó. O que acontece? Uma segunda voz, ela faria essa melodia parecida com outras notas. Então, ó, em vez de fazer sol, dó, ela poderia fazer si, mi, fá, sol, sol, fá, lá. Ó, entenderam? Ela fez com outras notas, ó. Aqui estava fazendo sol, dó, ré, mi, ré, fá. Agora vai fazer uma diferente, ó. Si, mi, fá, sol, fá, lá, sol, fá, mi, ré, lá, si, lá, sol, fá. Então fez uma outra melodia. Fez uma outra melodia que parece que não está diferente. Não é a melodia original.
Só que juntando essas duas melodias, a melodia de contraponto com a melodia original, a melodia principal, isso vai formar um efeito muito legal, vai ficar tipo isso aqui, ó. Não é fácil nem de tocar, nem de criar. Ó, então... Não há jeito, não há como mais. Entenderam? Então, só a melodia principal, ó. Não há jeito, não. Né? Agora a melodia principal mais o contraponto. Não há jeito, não. Entenderam? Ficam aquelas duas notas junto. A pessoa que vai cantar essa segunda nota vai cantar, né? Vai ter que afinar. Não há. E o outro vai afinar. Não há. Não há. E os dois vão tentar cantar aquilo bem juntinhos. Então, isso que dá um efeito. Isso que eu tô falando para vocês é muito, muito presente na música caipira. Não é à toa que, geralmente, os caipiras formam duplas, né? Então, era muito comum, assim, na época, as duplas caipira, até hoje, né? Então, por quê? Uma pessoa fazia a melodia principal, uma pessoa fazia o contraponto, essa segunda voz, e um dos dois tocava viola, deu, fechou, fazia uma sonzeira. E uma música bem elaborada, bem completa, né? Só que com esses elementos, contraponto, melodia. Tá? O Ravi perguntou, eu domino contraponto, assim, é uma área de estudo da música, né? Então a gente estuda, eu no meu curso de música eu estudei bastante do ponto de vista assim, da teoria da música a gente estuda bastante na faculdade. Esse da música caipira estaria dentro do contraponto popular. Então é um conhecimento mais popular, assim, eles não vão muito pela teoria, né? Existe toda uma teoria musical de como fazer um contraponto, que a pessoa aprende na universidade. Só que os músicos da música caipira, eles vão muito pelo ouvido, pela sensibilidade, e vão criando aqueles contrapontos. Tá? Então, eu sei que parece, assim, pô, meio complicadinho, assim, o assunto, parece difícil, mas ele é bem... Está presente em todas as músicas, tá? Que vocês forem ouvir, vocês vão perceber isso. Tem a melodia, tem a harmonia e vários tipos de contraponto. Tá? Então, nós vamos dividir aqui, como é que nós vamos fazer? Nós vamos dividir a nossa sala, a nossa turma, em duas. Uma turma vai fazer a voz mais grave, retomando aquela coisa dos contraltos, né? Dos contraltos. E outra turma vai fazer a voz mais aguda, né? Sopranos. Então, vamos tentar fazer esse efeito das duas vozes, assim, tá? Eu vou passar a nota para vocês. Vou passar a nota para quem está com os instrumentos aí, já ir praticando as notas da melodia. Melodia principal. Sol, dó, ré, mi, fá. Ré, mi, fá, fá. Fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi. Tá? Melodia principal. Sol, dó, ré, mi, ré, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi. Ô, professor, Ah, como é que vai fazer que só tem caixa? Que não tem nenhum outro instrumento? Pois toca é, caixa? né? Dando a voz. Vai tocar caixa e vai cantar. Tá? Então, ó,
si, mi, fá, sol, fá, lá, sol, fá, mi, ré, lá, sol, fá, mi, ré, lá, mi, opa, si, sol, mi, fá, sol, fá, lá, sol, sol, fá, mi, ré. Isso, ré, dó, si, lá, lá, sol. Não tem caixa, canta. Ou faz uma caixa e toca a caixa. Tá, então assim, viram ali o que eu botei? Melodia principal. Vou botar de novo aqui porque apareceu umas conversas no meio. Melodia principal e o contraponto. Melodia principal, tá? Mesmo para quem toca caixa, esse conhecimento é muito importante, né? Assim, de como se organiza a música. O terceiro, além disso, em geral, aparece também o ritmo, né? A parte do ritmo, do acompanhamento rítmico, percussão. Então, isso também seria um complemento na música, tá? E os acordes, para quem? Acordes. Dó, lá, menor, ou e dó. Então, esses acordes. 4 acordes. Agora a gente vai precisar, então, fazer essa divisão, ver quem tem a voz mais grave, vai ficar como contralto e vai cantar a melodia principal. Quem tem a voz mais aguda vai ficar como soprano e vai cantar o contraponto. Prof, mas eu não sei o que eu sou. Agora eu vou ajudar, a gente vai descobrir, tá? Vou anotar aqui. Aí nós vamos agora, então. Prof, é porque aí no violino não tem como fazer os acordes, porque não tem memória essas coisas. Não, o violino, o que acontece com o violino? Ele é um instrumento melódico, né? Ele é um instrumento criado para fazer melodias. Nem todo instrumento consegue fazer acordes, né? Justamente pelo que eu expliquei, ele só toca uma nota de cada vez. Não é que nem o violão, que eu consigo apertar 6 cordas e tocar 6 cordas ao mesmo tempo. O violino ele não funciona assim. Fala. Esses instrumentos que tem mais coisas para fazer são os mais difíceis. Depende, Sofia. Essa coisa de ser mais difícil é muito relativo, sabe? Então, eu posso tocar, por exemplo, piano e fazer uma coisa bem simples, e alguém pode tocar um chocalho, mas fazer uma coisa muito mais difícil do que eu possa fazer no piano, sabe? Então, cada instrumento é um instrumento, né? Então, não dá para comparar se qual que é mais difícil. Depende do que a pessoa for fazer. Então, vamos ver aqui. Daí eu já vou anotando. A Alanis não veio hoje, né? Não. Ana Carolina. Não. A Beatriz. Sim. Beatriz, vamos fazer um testezinho rápido aqui, ó. Tá? Ó. Canta comigo só pra gente fazer um teste da tua voz, ó. Vamos cantar um pedacinho de cada uma, tu me diz qual é que tu se sente mais à vontade, tá? Tá. Ó. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Não há, pode cantar. Tá. Não há. Não há
ó não, lua, como esse. Isso aí. Esse do sertão. Como esse do sertão. Isso. Boa. Tu é contralto, tá, Bia? Por O enquanto que é aqui, não quer. Contralto é que vai fazer as notas um pouco mais graves, tá? Aqui a gente vai dividir em duas, mas não quer dizer que para sempre. A Dani tá aí? Não. A Dani tá, professor, mas... Tá aí, Dani? Tá me ouvindo? Sim. Tá? Vamos ver, ó, Dani. Tenta fazer isso aqui, ó. Não há, não há gente, ó, não. Consegue, Dani? Com o violão? Não, vai, canta com a voz junto comigo, ó. Não há gente, ó, não. Luar como esse do sertão. Isso aí, já deu para ouvir. Não é assim agora, gente, uma avaliação, tá? Nem uma prova, nem nada disso. É só para eu realmente poder identificar mesmo a voz de vocês. A Dani cantou um pouquinho, mas eu já consegui ouvir que com ela já pode ser essa voz soprano. Soprano, tá, Dani? A voz mais agudinha. Ok. Fê, Oi, posso cantar? eu acho que tu é soprano, né? Ó, vamos ver, ó. É, Não você... há, não há gente, oh não, há como esse Se do sertão. tu... Boa, Fê. Fê, então, soprano também. Gabriel, Não. tá me ouvindo, Gabi? Sim, sim. Tô. Ó, vamos tentar? Vamos Tá. tentar primeiro essa soprano, depois, se não der, a gente tenta o contralto, tá? Não há gente, oh não. Só esse comecinho. Não há Não há. gente, oh não. Não. Luar como esse do sertão. Luar como esse. Do sertão. Boa, Gabi. Então tu ficou contralto, tá? Contralto. Eu botei ali antes, Yasmin. Botei a harmonia ali, tá? É dó maior, lá maior, ré menor, sol maior. Gustavo. O Gabi contralto, isso. Gustavo. Não há, ó gente, ó não, não luar como esse do sertão. Tá contratado, contralto. Isabela. Oi. Oi, Isa. Vamos tentar aqui? Não há gente, oh não. Só esse comecinho. Tá. Não. Ai, gente, eu não... Luar como esse do sertão. Não luar como esse. Vai do luar? Não luar como esse do sertão. Então... Boa, funcionou. Vamos ver no soprano como é que fica? Não há gente, oh não. Só esse comecinho. Não há gente, oh não. Luar como esse do sertão. Os dois ficou legal, tá? Os dois ficaram bem. Vou botar no
no contralto aqui, que é um pouco mais grave. Depois, se precisar de soprano, eu mudo, tá? Se tiver pouco Tá bom. soprano, a gente já sabe que tu consegue também fazer soprano, tá? Isa Martins. Oi. Não há gente, oh não. Ó. Não há Não gente. Isso aí. Oh não. Luar como esse. voar como Do sertão. Boa, Isa Martins, soprano. Legal, Isa. Júlia, Tá. ó. Não há gente, oh não, luar como esse do sertão. Boa, Júlia, isso aí. Contralto, tá? Léo, Qual deles? Bulhões. Bulhões não tá, né? Tá aí, Léo? Acabou de sair. Saiu, tá. Então vai, Léo Fernandes. Ricardo. Tá me ouvindo aí, Léo? Tô. Ó. Não há gente, oh não. Não há Há gente, gente, oh não. luar como Como esse do sertão. Boa, Léo, contralto, tá? Vamos ver rapidinho. O Luiz tá aí? Não, não, não. Vai. Luísa não tá. Tá, semana que vem a gente continua, então. Tem muitos ainda. Não vai dar tempo, tá? Eu vou mandar uma guiazinha de violão, só a harmonia da música. Eu vou mandar só a harmonia da música, só os acordes no violão para vocês ouvirem e treinarem, tá? Aí vocês vão cantando, vão encaixando a voz de vocês e vão lendo a letra e acompanhando, tá bom? Combinado? Até semana que vem, então. Tchau, professor. Tchau.